Para algumas mulheres, o principal desafio é conciliar a carreira profissional com a rotina da família. Na reportagem que a gente assiste agora, a repórter Daiane Rodrigues, ela mostra algumas soluções encontradas por mães para cuidar dos filhos e administrar o tempo diante de tantas tarefas. Maria Luísa, de 8 anos, tem uma amiga inseparável, a mãe, Alessandra. Logo depois que a filha nasceu, ela trocou a correria do trabalho pela correria de casa. Eu e meu marido, a gente começou a conversar, a gente fez alguns testes para ver como que seria com ela pequena e trabalhando na minha área, que é de relações públicas. E na prática também a gente viu que não estava dando muito certo, que eu queria estar mais presente com ela e não estava sendo possível. Então a gente conversou e decidiu que eu ia ficar em casa, cuidando dela, cuidando da casa, da família. O que eu pensei que seria menos correria, mas na verdade se transformou em mais correria ainda. E como? Maria Luísa faz patinação, judô, aula de artes, de teclado. É a mãe para dar conta de tudo. Se eu trabalhasse fora, eu teria que deixar ela de manhã cedo numa escolinha e buscá-la no final da tarde, à noite. E ela não teria todas as oportunidades que a gente proporciona para ela. Vida agitada também desses dois aí. Jean e Christian frequentam a escolinha de futebol várias vezes por semana em horários diferentes. E adivinha quem gerencia a agenda dos meninos? O trabalho em casa, assim, é exaustivo, né? Porque a gente não tem ideia, é muita coisa. Eu não paro o dia inteiro, eu acordo de manhã, já levo pra escola, como os dois são atletas de futebol, já levo o outro pro treino, volto, aí almoço, roupa, tudo. Então, assim, é uma correria, um dia bem intenso, né? Tão intenso que ela também teve que escolher entre a família e o trabalho. O Gia estava já entrando na escola, na primeira série, e eu fiquei naquele impasse, como eu iria levar para a escola, acompanhar os temas, tudo. E a outra questão é financeira, né? Eu teria que pagar alguém para cuidar deles daí, e eu já estava um pouco cansada. Eu tinha trabalhado muitos anos fora e era muito longe o local de trabalho. Eu quase não via eles, era o dia inteiro que eles ficavam na escolinha. Então eu não conseguia dar atenção. Às vezes eu chegava em casa, eles já estavam dormindo, né? Então nós sentamos, conversamos e então optamos por eu ficar em casa com os dois. As crianças, é claro, adoram esse mimo. Ela me leva no futebol, me busca no colégio, ela faz tudo. E é legal ter ela em casa. E os maridos agradecem. E às vezes é muito difícil, 4 meses ou 6 meses, se romper esse vínculo da mãe com a criança, né? E a gente observa que até na questão da formação da personalidade da criança, a criança ela se sente mais segura, mais confortável com a mãe próxima, né? Cuidado pela mãe, né? Você não tem assim, nada que substitua, né? Hoje os guris não conseguem mensurar isso, mas eu tenho certeza que quando eles forem adultos, eles vão valorizar muito isso. Eu tenho a convicção de que foi a melhor escolha e a gente não se arrepende de forma nenhuma. Tempo integral para os filhos é o desejo de toda mãe, mas em alguns casos isso não passa nem perto da realidade. É o caso da Danila, que é empresária. Ela precisa administrar muito bem os horários para dar conta de tantos compromissos. Tanto que nem tirou a licença maternidade. Danila produz festas e prefere acompanhar os detalhes de perto. O jeito é ter as filhas Luísa e Alice sempre ao lado. Ganhei ela num domingo e no outro domingo eu já estava trabalhando, já tinha evento. E ela estava junto. Eu me desdobro em 1000, assim, para poder dar conta de tudo. Todo mundo me pergunta como que eu dou conta e eu falo que nem eu sei como eu consigo dar conta de tudo. E mesmo quem curte em casa os primeiros meses da maternidade nem sempre consegue se desligar dos compromissos. Valéria divide o tempo entre a Mariana, de 9 anos, a Manuela, de apenas 2 meses, e os e-mails que chegam do trabalho. Na minha opinião, a mulher ela tem que se dedicar, né, ainda mais hoje. A mulher ela é muito multitarefas, né? A mulher ela consegue administrar tudo. Ela consegue cuidar da casa, do marido, dos filhos e da beleza, né? Porque isso a gente não pode também deixar. Então, basta administrar o tempo. Isso para mim é fundamental. A qualidade do tempo com os filhos é fundamental e não a quantidade. Então, eu prefiro tu ter uma qualidade intensa de dedicação com os filhos do que ficar
muito tempo. Alessandra, Mara, Danila e Valéria. Cada uma, à sua maneira, aprendeu a superar os obstáculos da vida moderna. Mas elas são unânimes. Para toda mulher, sempre há um tempo para o amor. Pois é, né? A gente segue conversando aqui com as meninas, a publicitária Karina Limeira, sobre a primeira edição de 2014 do Jogo de Damas, e com a Roberta Rente, que é a Audrey Zago Menezes e a Cristiane Steigleder. Eu quero perguntar para vocês o seguinte, né? Nós vimos ali um exemplo diferente, pelo menos as duas primeiras mulheres, que deixaram a carreira de lado e foram ser mães em tempo integral, o que também sobra pouco tempo para qualquer outra coisa. Agora, tem muitas mulheres que escolhem continuar a carreira e também formar uma família. Cristiane, você que trabalha com RH diretamente, o que é mais difícil nisso? É difícil, eu acredito, no início, né, da questão do bebê, da criança sendo pequena, fazer essa até separação, assim, com relação ao bebê e trabalhar. Mas a maioria das pessoas e das mulheres atualmente, elas conciliam a vida da maternidade com a profissão, com o empreendimento. É complicado, mas é possível, né? Também eu acho assim que muitos papéis a mulher acaba se auto-sabotando se ela for dona de casa, mãe, profissional, empresária, né? Tem que aprender a delegar alguma coisa. Se quer ser profissional, não pode ficar com dor de consciência, porque o bebê vai ficar um tempo durante o dia com a babá, né? Tem exatamente. Essa situação. E a qualidade do tempo é mais importante do que a quantidade. Porque também se tu passares o tempo todo, mas se tu passares o tempo todo com uma criança estressada, não vai ser uma qualidade boa, não vai passar coisas boas para a criança também. Deixa eu ver com vocês, Karina, Roberta e a Audrey. Algum de vocês tem filhos? Não. Pretendem ter? Como é que é? Sim. Talvez. Pois é, como é que entra o filho no plano de vocês? Roberta, Karina, como é que entra o filho no teu plano de vida, assim? Acaba sendo complicado, até por essa questão a gente começa a avaliar que a gente quer ser mãe e mãe de verdade. A mulher ainda tem muito dessa crise de consciência por não poder se dedicar integralmente ao filho. Vários pedacinhos nossos, né? Então a gente no meu caso, acaba postergando, deixa melhorar, só que a gente vive numa correria, né? Cada dia mais intensa, porque a mulher está se profissionalizando cada dia mais. Essa dúvida deve aparecer no Jogo de Damas também, né? Esse debate deve ser uma questão permanente entre as mulheres. Esse debate é sempre colocado. Existe até um segmento novo que é o empreendedorismo materno, que são mulheres que após terem filhos, elas encontram um empreendimento dentro dessa função de terem filhos. Que bárbaro isso. Tem espaço para tudo hoje em dia, né? Tudo pode ser transformado num negócio, né? É verdade. Você tem uma enteada, né? Tem uma enteada. Mas também que acaba tendo a mesma questão de ter filho, de estar junto igual. Sim, digamos que eu tenho uma mini experiência, assim, de como conciliar as coisas para me ajudar depois quando eu tiver os meus, né? Como é que vocês pretendem fazer, meninas, nessa questão quando vocês tiverem, né, os seus filhos? Vão deixar de trabalhar, vão se dividir? Já pensam sobre isso? Audrey, você já pensa sobre isso? Não, eu não penso ainda. Hoje minha rotina é totalmente trabalho e os treinos, né, no triatlon, então minha rotina ela hoje... ainda é triatleta, né? Não sabia, ela ainda é aspirante a triatleta, né? Aspirante, né? Comecei em outubro a treinar com a equipe, então minha prioridade hoje realmente é o meu trabalho dentro da ZM, assessoria em câmbio, e os treinos, né? Então hoje filho é uma coisa que eu ainda não consigo imaginar na minha vida ainda, né? Você, Roberta, você... Eu imagino, eu tô louca já. Gostou da experiência, né? Eu acho que, claro que cada um arranja um jeito diferente, o seu jeito, né, de como vai conciliar as coisas. Eu, como tenho a minha própria empresa, eu acho que é mais fácil de eu fazer os meus horários, de repente marcar uma reunião um pouco depois, enfim, conseguir ir juntando as coisas, num horário flexível, diferente. O meu marido também, graças a Deus, tem um horário bem flexível, então acho que nós dois juntos vamos conseguir lidar bem com essa situação. Agora, meninas, a gente falando de maridos, né? Ou seja, aquelas mulheres, enfim, que tem o seu parceiro, que querem ter um parceiro, será que os homens estão entendendo essa jornada
quilométrica das mulheres que querem ser mães, que também gostam de cuidar um pouco da casa. A gente gosta de fazer o nosso ninho, né? Pode não ser lavando uma louça, mas pode ser escolhendo uma cortina ou mudando alguma coisa. A gente tem essa tendência a querer fazer várias coisas, mas o trabalho e às vezes até um estudo. Será que eles estão compreendendo a gente? Então, eu acredito que sim. Inclusive, tem uma situação bem engraçada, que agora essa próxima edição do Jogo de Damas, ela é aberta aos homens, eles podem ir assistir, né, no palco somente mulheres. Podem assistir, é limitado. E eu recebi muitos e-mails de homens que queriam acompanhar as namoradas. Que massa. É o interesse das namoradas ou mulheres, esposas, e eles queriam acompanhar. Então, eles ficavam me perguntando, e pode mesmo? A gente pode, eu queria acompanhar, dar uma força. Parabéns para então, esses rapazes, para entender o que é a melhor coisa para um relacionamento. É isso. Eu acho que eles começam também, né? Porque também não dá para ficar um clube da Luluzinha, né? A gente faz a nossa força, mas eu acho que o homem também é complementar. Então, tá junto e contribuindo e compreendendo o momento, acho que é importante. Até para que exista essa paz, né, dentro de casa, esse entendimento, é necessário que eles estejam presentes, compreendendo quais são as discussões, quais são as nossas dificuldades, até para dar uma mão e mudar esse cenário. E para que a mulher também consiga se expressar, né, porque às vezes a mulher fica tão sobrecarregada que ela não compreende que os dois mundos, que as duas cabeças masculinas e femininas, elas são diferentes, não adianta, são diferentes. Às vezes, para a gente conseguir se expressar e dizer o que está precisando, dizer o que está faltando, também é uma dificuldade, né, meninas? A gente está acostumadas com essa coisa rápida de assim, assado. Talvez, conversando entre mulheres, a gente consiga passar melhor para o parceiro também as demandas desse mundo tão corrido. E sabe que eu noto muito uma diferença quando eu atendo clientes homens e clientes mulheres, porque a mulher, ela logo quer criar um vínculo por outros aspectos, né? Assim, a gente cria vínculos, daí já começa a falar da família, do filho, daí, da amiga que tem em comum, tá? E o homem chega na reunião, assim, focado, é aquilo ali, eu quero fazer um negócio, é isso aqui, já pesquisei isso, não sei o que, sabe? Então, é rapidinho. A gente é muito foca, né? E aí a gente perde mais tempo ainda, que já é curto, a gente faz ele ficar menor ainda. Não objetivo. Essas somos nós. Vamos fazer o seguinte, a gente está falando tanto do Jogo de Damas, tanto do encontro, e a gente tem que convidar o pessoal, né? Então, vou pedir para ti. Então, todos convidados. É domingo, no Teatro do Bourbon Country. Começa às 9 horas. Cada vez maior o espaço, né? Cada vez maior. Esse ano, nós vamos fazer 7 capitais, né? Porto Alegre é a primeira. Todos os eventos para mais ou menos 500 mulheres. E homens, né, alguns. Muita energia. Então, estão todos convidados. A gente está trabalhando bastante aí para trazer atrações bem interessantes para vocês. Vai valer a pena, gente. O site está aí na tela, então você pode acessar. Também tem que fazer inscrição no site? Sim, pode acessar... Pode acessar o site do Jogo de Damas, né, que é jogodedamas.me. É isso que está aí lá dentro as pessoas encontram o link para fazer a inscrição. E tem um número limitado para homens também, então. Não tem tá limitado. Não tem um número então, corram, limitado. Meninos, corram. Corram. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, Cris, Aura e Roberto, Karina, muito legal, Obrigada muito bom esse nosso papo.